Beleza, boa noite a todos. Essa aqui é a gravação da nossa aula da segunda-feira, do curso de algoritmos, do dia 15/11, tá? É feriado, muitas pessoas não estão na aula, então a gente está gravando a aula para vocês verem ela depois, tá? Hoje a gente vai começar com a estrutura de repetição. Na última aula a gente fez exercícios do laboratório virtual de programação e falou também de estrutura de repetição enquanto. Agora, hoje, né, a gente vai fazer o quê? A gente vai mostrar a estrutura de repetição no Portugal Studio, tá? Que anteriormente a gente falou dela no algoritmo puro, assim, né, por exemplo. Tá, deixa eu mostrar aqui o site. Tá compartilhando o site aí, tá, né? Tá sim. Beleza. Então, tá aqui, ó. A gente falou no tópico 6 da estrutura de repetição enquanto faça, né? Seria no algoritmo puro. Aí a gente falou do LVP, a gente interrompeu, né, a estrutura de repetição, agora a gente vai voltar no tópico 8 com a estrutura de repetição enquanto, só que agora no Portugal Studio. Beleza? Ele está oculto ainda para os estudantes, né, que são vocês, mas é por conta de hoje ser feriado, né? A gente não conseguiu abrir ele ainda. Aí, quando vocês estiverem vendo, né, provavelmente amanhã, terça-feira, ele já vai estar aberto, tá? Mas seria basicamente está aqui já, só que está oculto para vocês. Vai ser uma apresentação sobre o estrutura de repetição enquanto no Portugal Studio. Deixa eu ver se ela vai abrir. Seria isso aqui. Ela vai mostrar como que utiliza essa estrutura de repetição enquanto no Portugal Studio, né? A mesma função que a gente viu, né, no algoritmo puro, só que agora transferida para o Portugal Studio, né, com algumas alterações lá de chaves, etc. Aqui, uma videoaula de flag, tá? Para vocês saberem o que é flag e como utilizar a flag nessas estruturas, e outra videoaula aqui, tá? Para vocês assistirem. Então, vocês vão ler esse material aqui da apresentação e vão ver as duas videoaulas aqui, beleza? Aqui dá algumas observações das atividades avaliativas, que deve ter o ponto .por, né, na hora que você for enviar aqui no LVP, e não pode ter espaço no nome do arquivo, né, para você enviar aqui no Laboratório Virtual de Programação, tá? Tá valendo 2 pontos cada exercício, vão ser 2 exercícios, mas a gente ainda não definiu, tá? Talvez pode ter mais ou menos aqui, quando vocês virem amanhã, tá? Mas seria basicamente isso aí. Eu vou interromper o compartilhamento para a gente partir lá para a nossa apresentação de hoje. Deixa eu só ver um negócio aqui. Só um minuto. Nossa última aula, a gente falou... Tá, a gente não explicou muito ainda sobre essa estrutura, não. Tá, vamos lá. Compartilhar minha tela. Tá aparecendo aí para vocês, tá? Tá sim. Beleza, então hoje a gente vai continuar aqui essa estrutura de repetição, só que agora no Portugal Studio. Me tira uma dúvida, a gente já falou sobre estrutura de repetição enquanto faça? Ou é eu que estou meio... Você lembra da gente ter falado, Luiz Miguel, enquanto faça? A gente falou sim. Entendi. Então é basicamente isso aí no enquanto faça, só que no Portugal Studio, né? Basicamente revisando o que a gente viu aqui, porque essa semana é só adentrando isso aí, só que no Portugal Studio, tá? Então a gente vai falar de novo sobre essa estrutura enquanto, para revisar, e vamos ver como que utiliza ela no Portugal Studio, tá? Então, né, a estrutura de repetição enquanto faço permite que uma sequência de comandos seja executada repetidamente enquanto
uma determinada condição for verdadeira. Como eu já expliquei mais detalhadamente, vou passar bem rápido aqui para a gente chegar nos exercícios. Enquanto, então, minha condição, que está ali na sintaxe, for verdadeira, eu vou fazer aquela sequência de comandos ali dentro, quantas vezes essa minha condição se tornar, né, ficar verdadeira. Quando ela for falsa, eu vou para o fim do enquanto e vou, né, para outros comandos que estão depois ali da minha estrutura de repetição. Geralmente, essa estrutura de repetição ela é utilizada para ler vários valores, né, do mesmo tipo. Por exemplo, se eu quero ler 20 notas, então eu posso utilizar uma variável só para ler as 20, né? Não precisar criar 20 variáveis, né? E eu posso fazer, ela é utilizada também para calcular muita média, muita soma de tudo que você for ler. Quantidade também, para você calcular a quantidade de determinada condição, né? Seria basicamente essa estrutura que a gente utiliza. Claro que tem 3 tipos dela, a gente ainda está no primeiro, né? Que é a enquanto. Nas próximas semanas a gente vai ver as outras formas. Aqui um exemplo, né? Quando a minha variável contadora aí começa com 1 e eu determino para ela ir, né? Minha condição ir até 3. Então ela vai repetir 3 vezes, né? E vai escrever ali, por exemplo, ó, i é igual a 1 e vai incrementar o i. Então o i vai para 2. Eduardo, a gente não falou sobre enquanto igual não. Foi na aula de C. Como é que é? Não entendi, tá? Ficou muito abafado, sei lá. Foi na aula de C que a gente falou de enquanto no... Aqui a gente ainda não falou, não. Sim. Mas basicamente, voltando então para explicar, a minha estrutura de repetição ela é o quê? Ela é uma estrutura de repetição enquanto faça, ela é um primeiro tipo da minha estrutura de repetição, que tem 3 tipos que a gente vai ver. Essa, então, enquanto faça, ela é o primeiro tipo, que ela primeiro testa para depois fazer os comandos, né? Então, ali na sintaxe, enquanto a minha condição for verdadeira, eu vou executar aqueles comandos que estão ali dentro, e vou para o fim do enquanto, né? E eu só vou para o fim do enquanto quando essa condição se tornar falsa, ou seja, ela vai testando essa condição aqui, cada repetição, e quando ela for falsa, ela vai para o fim do enquanto. E quando ela for verdadeira, ela vai executar essa sequência de comandos. Né? Vocês vão aprender isso melhor nos exemplos, tá? Né? Então, eu tenho minha condição, a sequência de comandos dentro da minha estrutura de repetição, e aqui é um fluxograma, ó. Minha condição está aqui. Se ela for verdadeira, eu executo sequência de comandos e volto para testar se ela ainda é verdadeira. Se ela for verdadeira, eu faço de novo. Se ela for verdadeira de novo, eu faço de novo. Né? E quando ela se tornar falsa, eu vou para o final do meu algoritmo, tá? Aqui, né, seria um exemplo, né, onde a gente tem, primeiro, a gente declara uma variável contadora, que ali a gente está utilizando o i, né, que basicamente muita gente utiliza o i como variável contadora. Então, a gente inicia ela como 1, tá? Porque ela é a primeira contagem, né, a primeira repetição. Né? Então, quanto o i... Desculpa, Luiz, só mais uma coisa. A gente já falou assim. A gente já falou assim. Aqui. Beleza, então eu só vou repassar de novo aqui e a gente vai lá para o Portugal Studio. Então tá, enquanto, né, revisando ali, enquanto o i for menor ou igual a 3, né, então ele vai de 1 até 3. Então ele vai repetir 3 vezes. Faça e escreva. Né, ele vai fazer o quê? Vai escrever e vai incrementar o i. Então ele vai escrever i é igual a 1, i é igual a 2, i é igual a 3. Né? E ele vai passar para a próxima repetição, né, que quando ele for para o 2 e para o 3, ele vai incrementar através do i, recebe i mais 1. Tá? E ali seria basicamente a gente aprendeu sobre isso aí, tá? E ali a gente tem um exemplo, então, ó. Construir um algoritmo para calcular a média de um conjunto de 100 valores inteiros fornecidos de uma unidade de entrada qualquer. Né? Essa unidade de entrada qualquer aí é o teclado. Então, ele quer para calcular a média de um conjunto de 100 valores inteiros. Se é inteiro, eu declaro minhas variáveis do tipo inteiro. Né? Então, eu vou declarar num, que vai ser cada valor que eu vou ler, o i, que é a minha variável contadora, e soma, que é a soma de todos os valores inteiros que eu vou entrar com eles no programa, né, no algoritmo. E real, meu tipo real, eu vou
Vou guardar a média. Por que que ela é real e não é inteiro? Porque média ela pode ter casas decimais. Então, ela tem que ser do tipo real. Então, eu já começo ali declarando, né, inicializando minha variável contadora i com 1 e a minha soma com 0. Né? Por que que o i começa com 1? Porque o i começa na primeira repetição. Então, ele começa com 1. E o soma começa com 0, por quê? Porque eu não somei nada ainda no início do programa. Então, ele começa com 0. Então, eu tenho minha estrutura de repetição que começa ali no enquanto e termina no fim do enquanto. Né? Então, tudo que está ali dentro é uma estrutura de repetição. Então, enquanto o quê? Enquanto o i for menor ou igual a 100, faça. Por que menor ou igual a 100? Porque ele quer um conjunto de 100 valores inteiros, né? Igual ele diz no enunciado. Então, eu vou fazer o quê? Vou entrar com 100 valores inteiros que ele pediu. Então, digite um número, leia o número. Então, ele vai repetir 100 vezes entrando com um número dentro do algoritmo. E aí, eu vou somar todos esses números. Então, soma vai receber o que eu já somei, mais o número que eu acabei de digitar. Beleza? E vou incrementar o meu i, né? Porque se eu não incrementar, ele vai ficar só na primeira repetição e nunca vai para a segunda, para a terceira, até chegar no 100. Então, tem que me incrementar ali no final dela. Então, i recebe que tem i mais 1, tá? E ali eu tenho meu fim do enquanto que finaliza minha estrutura de repetição. Ou seja, essa minha estrutura de repetição enquanto e fim enquanto, né, que é uma só, ela vai repetir 100 vezes esses comandos que estão aí dentro, tá? E aí eu vou calcular a média. Qual que é a fórmula da média? A média é a soma de tudo aquilo que eu quero somar, né? A soma daquilo que eu quero calcular a média, que no caso é a soma dos números. Então, soma dividido por quantidade de números, que é 100. Então, a minha média vai ser a soma de todos os 100 números dividido pela quantidade 100 de números. Então, eu vou ter minha média e vou escrever a média na tela. Beleza? Alguma dúvida? A gente pode passar para os exercícios, então, que vai ser a novidade aqui de hoje no Portugal Studio. Nenhuma dúvida aqui no chat. Beleza. Ô, Luiz Miguel, você podia olhar lá na última gravação que a gente falou dessa estrutura de repetição e ver se a gente falou do Portugal Studio, eu estou com dúvida. Eu acho que a gente falou sim, que a gente fez os exercícios sim. Entendi. Vamos reforçar aqui. Né, qualquer coisa, se tiver o assunto dessa semana não foi esse, tá, gente? A gente faz uma outra aula na quarta, né? Que aí a gente vai ter o assunto dessa semana. Mas, por enquanto, deve ser isso aqui mesmo. Então, abrindo aqui o Portugal Studio. O exercício, então, é esse aqui, ó. Eu não sei se a gente resolveu esse exercício lá. Né? Faça um algoritmo que leia 20 números quaisquer, calcule e imprima a soma desses números. Tá. Então, ele quer que calcule e imprima a soma desses números. Deixa eu só... compartilhar aqui. Tá aparecendo aí o Portugal Studio, né? Tá aparecendo. Beleza. Então, a gente vai calcular a soma de 20 números quaisquer, né? Então, eu tenho que ter inteiro, né, que são os valores que ele quer. Vou ter meu número, ou o número que eu vou guardar, né, para somar com todos os números que eu digitar. O soma, que vai guardar a soma de todos eles. E o i, que é minha variável contadora. Tá? Já vou inicializar minha variável contadora com 1, né? E agora, a minha soma, vou inicializar ela com 0, porque eu não somei nada ainda. Tá? Seria basicamente aquele exemplo que a gente fez lá. Então, enquanto a minha condição for verdadeira, eu vou fazer o que está dentre chaves. Tá? Então, abrir e fechar chaves. Então, essa abertura e fechamento de chaves é a minha indentação da minha função, né, da minha estrutura de repetição enquanto. Enquanto o que for verdadeiro, que eu tenho que executar isso. Enquanto o meu i for menor ou igual a 20, né, que é 20 números que eu tenho que ler, então ele tem que ir até 20. Tá? Então, digite, né, então eu vou ter que escrever na tela. Digite um número a ser somado e
o próximo, leia. Eu vou guardar o valor em num. Tá? E agora eu vou somar todos eles. Com o comando soma, vai receber o que eu já somei, mais um número que eu acabei de digitar. Beleza? E aqui agora eu vou incrementar o meu i, que vai receber o que tem i mais um, e não mais um número, tá? Porque o i vai incrementar de um em um, né? De repetição em repetição. Então, é mais um. Fora da minha estrutura de repetição, então, fora das chaves, né? Que ela inicia aqui e fecha aqui. Então, não tem fim do enquanto aqui no Portugal Studio, não, tá? É só abertura e fechamento de chaves, que ele sabe quando inicia e quando fecha. Então, fora aqui das chaves do meu enquanto, sem problema, Alice. E fora aqui do meu enquanto, então, eu vou mostrar minha soma, que é o que ele quer no meu exercício. Escreva soma é igual ao valor que está guardado em soma. Beleza? Eu só vou botar um barra ainda aqui, para pular uma linha. Executando ali, ele vai pedir o número a ser digitado, né, a ser somado. Quantas vezes? 20. Eu não preciso testar com 20, eu posso testar com 3, só para me ver se a lógica está certa, para mim precisar entrar com 20 valores, né? Então, 3 mais 5, 3 mais 2, 5, mais 5, soma igual a 10. Então, ele somou todos os números. Então, a lógica está certa para 3, então ela está certa para 20, né? Só que aí eu não vou precisar executar para 20, porque eu já sei que a lógica está certa. Então, só alterar para 20 aqui. Tá? Então, esse número aqui, na minha condição, determina quantas vezes minha estrutura de repetição ela vai ser repetida. Beleza? O próximo exercício Só seria... um ponto. A gente chegou a fazer os exercícios também no Portugal. Beleza. Só reforçando aqui, então, que aí a gente tem essa gravação, né? Porque não tinha o que a gente ia dar hoje lá no site. Aí, qualquer coisa, a gente vai ter outro assunto essa semana, a gente faz na quarta, tá, gente? Fica só para aqui tipo uma revisão aqui para vocês, né? Resumindo, ele mostra, serve então para repetir em vários comandos quantas vezes for preciso, usando o comando enquanto faça. E o segundo exercício é calcular, né? Faça o algoritmo que leia o sexo masculino e feminino de 15 pessoas. Calcule e imprime a quantidade de pessoas femininas e a quantidade de pessoas do sexo masculino, né? Então, vamos usar esse mesmo arquivo aqui, ó. Então, ele precisa o quê? Inteiro. Quantidade de masculinos, quantidade de femininos, e me vai dar a contadora aí. E, como caractere, eu vou utilizar minha variável sexo, tá? Minha variável contadora começa com 1, né? E ali, do mesmo jeito que a soma começa com 0, minha quantidade quantidade em geral começa com 0, porque eu não sei a quantidade ainda. Então, enquanto a minha condição for verdadeira, vou fazer o que está dentro da minha função, né? Minha estrutura de repetição. Então, enquanto i for menor ou igual a 15 pessoas, que é o que ele pede lá, eu vou entrar com os valores. Então, escreva, digite, deixa eu ver, digite o sexo da pessoa. Aí aqui eu vou especificar para ela que pode ser M barra F, só que minúsculo, M barra F. Aí ela vai digitar masculino, M de masculino e F de feminino, beleza? Minúsculo. Leia o meu sexo. Aí eu vou verificar o quê? Se ele quer quantidade de masculino e feminino, eu tenho que fazer isso dentro do encontro, dentro da minha estrutura de repetição, e não fora dela. Porque a cada repetição ali, ele vai verificar se essa pessoa que está passando nessa repetição é masculino ou feminino. Então, se o sexo dessa pessoa aqui, por que é dessa pessoa? Cada repetição, cada vez aqui da minha estrutura de repetição, né, ou seja, cada repetição é uma pessoa. Então, por isso, 15 vezes. São 15 repetições. E cada uma delas é uma pessoa. Então, se o sexo for igual a masculino, minúsculo, eu vou fazer o quê? Peraí que eu puxei com parênteses ali. Masculino. Eu vou fazer o quê? Minha quantidade de masculinos vai receber mais um, né? Então, vai ser o que eu já tenho, uma quantidade mais um, né?
Aqui tá me dando um erro. Vamos ver. Tipos incompatíveis. Até com a expressão tipo cadeia. Beleza. Então, a gente utiliza aqui cadeia. Fonte aqui. Tá dando erro? Vamos ver. Não foi declarada nesse escopo. É porque é content, né? Content. Beleza. Aí, não se não, se o sexo, né? Se não, se o sexo, então, foi igual feminino, eu vou, a quantidade de femininos vai ser o que já tem quantidade de femininos, mais 1. Beleza? Então, se for masculino, aumenta 1 em quantidade masculina. Se for feminino, aumenta 1 em quantidade feminina. Né? Então, utiliza o se não. Se for isso, ele vai aqui. Se não, ele vai aqui. Por que eu tenho que verificar com outro se aqui e não só com se não? Né? Se e se não. Porque ele pode digitar, além de M minúsculo, ele pode digitar outra letra, né? A, B, C. Mas aí vai cair aqui em feminino, se eu não verificar que isso é exatamente o F minúsculo. Tá? Então, aqui eu tenho a minha quantidade. E fora da minha estrutura de repetição de 15 vezes, eu mostro a quantidade total. Então, escreva quantidade de homens é igual, vírgula, fora da minha aspas, aí aqui, quant M, vírgula, outra aspa, que é outro texto, na frente, e quantidade de mulheres é igual, fora das aspas, minha variável, quant F. Tá? Barra N aqui no começo, para pular uma linha. Beleza. Então, como eu não preciso testar com 15, eu posso testar com 3, só para ver se a lógica está certa. Digite sexo da pessoa, masculino. Aí a outra, feminino. Feminino e masculino, e a outra, feminino. Então, tem 3 aqui. Ele está pedindo mais ali, deixa eu ver. Que ele está só ajustar aqui. Peraí, só um momento, gente. Meu português, tudo ele sumiu aqui. Aí, consegui achar ele. Sim. Peraí que ele decidiu sumir aqui do nada. Salvar. Andei de novo. Então, essa aula aqui, gente, a gente já falou sobre essa estrutura enquanto, né? Vocês já aprenderam ela aí certinho. Só que aí a gente está passando essa aula aqui, como a gente não tem uma matéria lá no Moodle, né, no site, a gente está passando aqui, então, ela como se diz, é uma revisão, né? E quarta-feira a gente vai ter outra aula, tá? Só para a gente falar do assunto dessa aula mesmo, tá? Tá abrindo aqui o Portugal. Vou apresentar aqui mesmo, nessa tela. Apresentar. Janela do aplicativo. Aqui. Então, aqui, ó, a gente tem então,
o que a gente escreveu, eu vou executar para 3 pessoas. Então, a gente checa essa pessoa, M, N e F. Ele está fazendo mais que uma pessoa, porque eu não incrementei aqui no final da minha estrutura enquanto I. Então, ele está só na primeira repetição. Então, I vai ser mais vai para a próxima. Por isso que ele foi ali infinitamente até na primeira. M, N e F. Então, 2 homens e uma mulher. Beleza? Aí eu posso ouvir que a lógica está certa, então eu coloco 15 ali, que é 15 vezes que vai repetir. Né? Então, se eu for digitando, ele vai até 15 vezes. Tudo homem, então 15 homens e 0 mulheres. Por isso que inicia com 0, porque se não tiver nenhuma mulher, aí ele mostra o valor 0. Se não, né? Por isso que inicia ele com 0. Todo mundo entendeu aqui esse exercício, né? Sim. Como a gente já então, gente, como a gente já falou sobre essa estrutura de repetição aqui para vocês, a gente está só repassando hoje aqui, falando dela de novo no Portugal Studio para fixar em vocês, porque quarta-feira a gente provavelmente vai ter a aula para falar, né, seria a reposição dessa aula de hoje, que não teve conteúdo novo, mas aí na quarta-feira provavelmente vai ter conteúdo novo, que vai ser a próxima estrutura de repetição, tá? Que vai ser do tipo for, tá? Então é isso, gente. Quarta vai ter aula de novo, Carlos. Que essa aula aqui foi mais para revisão, né? A gente achou que ia ter matéria nova lá no site para você, só que aí não teve, né? Então, essa aula aqui só foi de revisão da matéria mesmo, daquilo que a gente falou na última semana, tá? Mas aí a gente vai passar, provavelmente na quarta-feira, no mesmo horário, 18 horas, a gente vai passar a matéria que seria para essa semana, tá bom? Ou se o Oswaldo também preferir, a gente passa ela na outra semana. Pode ser? Vou encerrar aqui a gravação.